Olá, paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui com uma direção do Senhor para contar um pouco do meu testemunho para vocês. Falei com o Senhor que eu queria gravar algo simples, sem muita formalidade e que chegue ao teu coração com uma resposta e um testemunho que possa mudar a sua vida também. Meu nome é Ellen e eu venho de uma realidade muito difícil, né? A minha infância, ela foi uma infância complicada. Eu cresci num lar totalmente disfuncional. Eu cresci em um ambiente de muita hostilidade, agressões físicas e verbais, onde os meus pais, infelizmente, não serviram ao Senhor e cometeram muitas coisas erradas, mas no fim, graças ao Senhor, eu tenho certeza da conversão e salvação da alma deles. Mas enfim, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, mais ou menos não, exatamente 10 anos de idade, a minha mãe, ela já havia dado alguns sinais de que ela estava enferma. Ela começou a sentir muitas dores na região pélvica. Ela começou a sentir dores muito fortes e ela não se cuidava, ela não tinha uma vida de ir ao médico, a fazer preventivo, a cuidar de si própria. Né? Nós morávamos em um apartamento, eu falo nós porque era eu, minha irmã e os meus pais. Nós crescemos numa vila, numa cidade lá em São Paulo. Hoje eu moro na Bahia, mas na época eu morava em São Paulo, no interior de São Paulo ali. Cresci numa vila. E nessa vila eu tive pessoas, né, maravilhosas que cuidaram de mim e da minha irmã, ajudando os meus pais. Eu cresci numa realidade onde nós não tínhamos dinheiro, nós dependíamos de Deus em primeiro lugar e das doações de alimento, de roupas, de sapatos. Então a minha infância foi uma realidade que eu não tive, os meus pais não tiveram, na verdade, condições de nos dar uma vida boa financeiramente nem emocionalmente. Então nós dependíamos da ajuda dessas pessoas, que eu chamo por vó, por tios e por tias, que são a minha família até hoje, uma parte da minha família, né? E o que aconteceu? Aos 6 anos eu me mudei para uma outra cidade, um pouco longe de onde morávamos, longe da minha avó, das minhas tias, que cuidavam de nós, minhas tias de coração. E ali, durante 3 anos e meio aproximadamente, foram os piores anos da minha vida. Num apartamento sombrio, sem comida, ficamos sem água, sem energia, isolados ali, com muitos sofrimentos. E a minha mãe, nesse período, começou a sentir essas dores fortes. Eu me lembro que nós estávamos em uma fila para buscar uma cesta básica em um lugar próximo à cidade onde morávamos, e ela começou a passar muito mal nessa fila e colocaram ela para frente. E eu me lembro que quando chegamos em casa ela ficava no quarto escuro e minha mãe vivia à base de dipirona, né? Minha mãe achava que dipirona resolveria a vida dela. E só que aquelas dores não passavam, não passavam. E uma vez eu também vi o meu pai suando frio, passando mal, mas meu pai era um homem totalmente entregue à bebida, era alcoólatra e gastava tudo no bar. E infelizmente eu também não tive um pai que trouxe assim, como eu posso dizer, ele foi um pai que amava, gente, isso era nítido, mas ele não tinha como, ele não conseguia largar o vício. E só de quem veio do vício conseguiu largar, sabe como é difícil? Eu não culpo, porque o inimigo ele faz coisas com a vida da pessoa até destruir a vida dela. E meu pai, eu sei o tanto que ele nos amava, como a minha mãe nos amava também muito, mas eles não conseguiam sair daquela vida que eles estavam vivendo ali.
Meu pai gastava tudo que tinha dentro de um bar, então por isso que nós passávamos necessidade. Minha mãe se virava como podia para nos sustentar, limpando lixeira na época por R$ 10, atravessando cidade para fazer uma faxina e comigo e com a minha irmã debaixo do braço dela, cuidando. Então nós viemos de uma realidade muito difícil e quando chegou nesse período onde eu estava com 10 anos, eu vi uma cena muito difícil que foi a minha mãe caída no banheiro, passando muito mal, e eu liguei para minha família, uma das minhas tias, e vieram me buscar ela, e nos buscaram, e veio o diagnóstico, né, alguns dias depois, que a minha mãe estava com câncer de colo de útero. E eu me lembro que no hospital eu estava feliz, eu estava alegre, eu não tinha noção, uma criança de 10 anos, e naquela época, hoje eu tenho 32, há 22 anos atrás, as crianças eram um pouco mais inocentes, não eram tão espertas como são hoje. E aconteceu que eu não tinha muita noção. Eu me lembro de uma cena no outro dia, a minha mãe vindo, né, a pé, e eu olhei aquela cena e saiu correndo, e eu abracei a minha mãe ali. Eu lembro dessa cena nitidamente, assim, na minha mente. E eu lembro de várias vezes a minha mãe ela deitava, sentava na ponta da cama e começava a fazer umas coisas assim, tipo, e dizendo ai, ai, ai. E ela chegou para mim umas 2 vezes e ela disse: filha, a mãe vai morrer. E eu chorava muito com aquilo, e depois ela voltava atrás: não, então a mãe não vai morrer. Né? Tipo, tentando me acalentar com, com a esperança de que ela não morreria, mas no fundo a minha mãe sabia. Só que antes desse período a minha mãe se converteu ao Senhor. Ela separou do meu pai nesse período e a gente foi morar com a minha tia. E no período de 4 meses nós começamos a frequentar a igreja, que era do lado da casa da minha tia. E Deus começou a fazer a obra de libertação na vida da minha mãe e na nossa vida. Eu comecei a frequentar a igreja, comecei a amar a igreja, mas amar a igreja, estar na igreja, não é conhecer Jesus, né? E a minha mãe, nesse período de 4 meses, ela ia para a igreja, acredito que ela tinha aceitado Jesus e tudo. Teve um dia que ela foi realmente internada e ficou 3 meses internada, e eu não podia visitá-la porque eu tinha 10 anos e a visita só era permitida a partir dos 12 anos. Então a minha irmã, ela podia entrar, as minhas tias, o meu irmão mais velho, e me traziam notícias dela. A lembrança que eu tenho da minha mãe, ela estava na Santa Casa, na cidade onde eu morava, e eu vi ela por uma janela alta e ela me dava tchau de lá. Só que eu não sabia o que a minha mãe tinha, eu só fui saber o que minha mãe tinha no período que ela morreu. E eu me lembro que, hoje eu sei, mas na época eu não sabia, que só liberam visitas total quando já não tem mais jeito. E a minha mãe já estava no estado de metástase, já tinha tomado o corpo todo. O médico chegou a dizer que se ela tivesse ido 2 anos antes, não teria acontecido o que aconteceu. Mas os relatos que eu tive há pouco tempo, na minha última viagem a São Paulo, foi que a minha mãe chegou a morder os lábios, assim, sabe, de dor, de rasgar aqui, de gritar muito, de morfina não fazer mais efeito, ou seja, o câncer estava comendo a minha mãe por dentro. E quando eu cheguei para visitar, ela estava definhando, sabe? Minha mãe estava com 39 quilos, minha mãe sempre foi fortinha, assim, corpinho bonito, mas minha mãe estava com 39 quilos, estava bem abatida, minha mãe estava morrendo. E aquela cena, eu entrei com a minha irmã e eu chorei muito, e eu sentei e ela disse para mim e para minha irmã para que nós não chorássemos, mas que ela iria morrer. E foi a última vez que eu vi a minha mãe com vida. Eu não sabia que falar sobre isso ainda me faria chorar. Mas foi a última vez que eu vi a minha mãe em vida. Eu lembro que eu saí daquele hospital e eu lembro de abraçar uma amiga da época e chorar muito, nos braços dela, e não sabia mais o que fazer. E eu lembro que eu orava muito para que Deus curasse
a minha mãe. Mas tem coisas que Deus não vai fazer. Tem coisas que Deus não vai curar. Deus vai permitir a ferida em nós e depois Ele cura essa ferida. E eu lembro que eu acordei para um culto no círculo de oração da minha igreja e eu estava ali orando, não sabia, eu acordei, eu vi meu irmão com o olho vermelho, a minha tia, muito cedo ali em volta da mesa, mas criança, não. Fui para a igreja, eu vi minha irmã chorando, meu primo chorando, e eu lembro que a gente foi fazer a roda e a irmã falou assim: Senhor, consola as meninas que perderam a mãe. E naquele momento eu sabia que minha mãe tinha morrido. E foi a maior dor da minha vida até hoje, foi perder a pessoa que hoje eu sou mãe, mas naquele tempo ela era a pessoa que eu mais amava na minha vida. E depois dela, a minha irmã. Não que eu não amava meu pai, mas eu tinha uma referência dele muito ruim, de um homem ruim. Então, assim, não ruim para as filhas, mas ruim para a mulher, porque era minha mãe. Então, eu achava que meu pai era culpado da morte da minha mãe. Então, perdoar o meu pai foi uma coisa muito difícil para mim, muito difícil. Eu lembro que no velório ali da minha mãe, ele estava chorando muito e ele falava que eu não podia ter raiva dele, mas para mim era como se fosse nada. E foi um processo de muito tempo até eu ser curada e conseguir perdoá-lo. E eu lembro que nós não tínhamos dinheiro para velar a minha mãe. Nós não tínhamos dinheiro para comprar o caixão. E aí começamos a nossa luta. Minha tia conseguiu um dinheiro com um dono do supermercado da época. E eu e minha irmã fomos com um bilhetinho de porta em porta pedindo dinheiro para conseguir velar minha mãe. Eu lembro que no bilhetinho falava assim: eu perdi minha mãe, nós não temos dinheiro. E as pessoas ajudavam como podiam. E eu lembro que no velório eu brincava muito, eu pulava muito, eu ria muito, porque eu não tinha noção do que era a morte. Eu não tinha noção que eu nunca mais veria minha mãe. E acho que a dor maior é quando você volta para casa, é quando os parentes vão embora e que você se depara que o cotidiano vai, tipo assim, você vai viver de novo, você vai viver, mas aquela pessoa ela não vai estar mais lá. E é a hora que mais dói o luto, é a volta para casa, é quando você vê que não tem e nunca mais vai ter aquela pessoa na sua vida. E é uma dor que só quem perdeu sabe, e eu não sei porque Deus quer que eu fale sobre isso, mas eu acredito que vai ser uma resposta para uma pessoa ou para muitas pessoas. E eu lembro que eu comecei a morar com a minha tia e a gente começou a frequentar a escola. Minha irmã chegou a perder de ano por causa disso, as faltas, porque nós estávamos em outra cidade. E nós começamos a nos reerguer e seguir a vida sem a pessoa que a gente mais amava. E detalhe, a minha mãe morreu no dia 23 de dezembro. Dia 25 era o Natal. E todo ano nós nos reunimos na casa da minha avó para almoçar no Natal. E nós não desmarcamos, nós fomos. E foi o pior Natal da nossa vida porque faltava um pedaço de nós. E nisso meu pai se afundou ainda mais em bebida, sumiu por um tempo, fiquei muito tempo sem ver. E eu continuei frequentando a igreja e eu lembro que as promessas, que algumas delas eu vivo hoje, eu comecei a receber promessas de Deus nesse período de luto, onde Deus falava assim que eu seria missionária, que eu pregaria a palavra de Deus. E eu lembro que eu questionei ao Senhor: Deus, como? Eu sou uma criança. E o Senhor falou assim: quando você tiver uma estatura de mulher. Hoje eu vivo isso. Hoje, perdoa, tá? Quando eu choro. Hoje eu vivo isso, né? Graças a Deus. Hoje eu vivo essa promessa de... Não estou viajando o mundo todo, não é isso, mas de ser missionária, de pregar a palavra, de cuidar de vidas.
E eu lembro que foram 3 palavras proféticas naquele ano e eu nunca esqueci. Deus usou o pastor, depois usou a pastora. E eu fui numa igreja na sede. E a irmã falou assim: você vai louvar para o Senhor. Eu ri, porque a voz não condizia com o que Deus estava dizendo. E minha prima falou assim: Deus falou que você vai louvar, você louva. E hoje, para misericórdia, eu louvo também ao Senhor. Não tenho uma voz bonita, mas eu tenho uma voz que adora ao Senhor. E naquele tempo, eu prossegui a vida muito grudada da minha irmã, porque eu acredito que eu fiz dela uma mãe para mim também naquele tempo. Passamos por muitos processos dolorosos. E cerca de 1 ano e pouco depois, eu dentro do culto, eu vi meu pai depois da morte da minha mãe umas 2 vezes. E eu lembro de uma vez eu falar pro meu pai assim: pai, não bebe mais. E meu pai diz assim: eu vou tentar, ou hoje eu não bebo. Foi a última vez que eu vi meu pai em vida. 1 ano depois, 1 ano e pouco depois, eu num culto, eu recebo a notícia sobre o estado do meu pai. Eu não sabia. E a notícia é: seu pai está internado, você não vai poder ver ele porque ele está muito feio, ele caiu. E eu não sabia exatamente absorver aquilo que estava acontecendo. Eu sei que eu comecei a chorar muito. E eu ouvi uma frase assim: você já perdeu a sua mãe, perdeu seu pai, tipo assim, vai ser normal. Não era normal. E eu lembro que ainda assim, na morte do meu pai, eu não havia perdoado meu pai. Foi muito difícil perdoar, porque eu vi muitas agressões físicas e verbais. Eu vi muita miséria na minha casa, então eu culpava meu pai de muita coisa. E depois desse período da morte dos dois, em tão pouco tempo, eu continuei mais 4 anos ali naquela cidade, morando com as minhas tias, com minha tia, aliás, com minha irmã. Eu decidi vir embora para Bahia, morar com a família do meu pai. Não foi fácil, mas vi morar aqui. Não conhecia Bahia, só conhecia uma tia e um tio, que eram os irmãos do meu pai, mas vim, né? E eu não sabia, mas Deus tinha um grande propósito nessa cidade comigo. E logo depois desse período que eu cheguei, foi o período que eu desviei do Senhor. Por isso que eu disse: estar na igreja, amar estar na igreja não significa que você está com o Senhor. Você pode gostar das amizades, você pode gostar das pessoas, mas muitas vezes você não está com o Senhor. Eu mal lia a Bíblia, eu mal orava, eu nem prestava atenção direito na pregação. E eu me desviei. E quando você desvia, é só ladeira abaixo. Dos 14 até os 27, se eu não me engano, 20 hoje não, eu tenho 26 anos, eu fiquei desviada da presença do Senhor. Mas aquela palavra profética, aquela promessa de missionária, nunca saiu da minha cabeça. Eu falava assim: de alguma forma, Deus vai cumprir essa palavra. Só que eu fiz escolhas muito erradas, eu escolhi caminhos tortuosos, eu fiz coisas que eu não deveria fazer e eu me arrependi muito de ter feito as escolhas que eu fiz, os caminhos que eu tomei, as decisões que eu tomei precipitadamente, os relacionamentos que eu entrei. Eu criei uma dependência emocional muito grande. Eu aceitava migalhas de pessoas, achando que era afeto. Hoje eu entendo também que tem muito a ver com a falta de paternidade, né? A gente procura nos relacionamentos o nosso pai, que é a nossa maior referência, e eu só tinha uma referência de um pai, infelizmente, como eu tive. Então eu estava copiando assim um pouco o passo da minha mãe em relação à dependência emocional, a de achar que eu não era feliz se eu não tivesse alguém ao meu lado, a comparação, eu me achava inferior, feia muitas vezes, me submetia às coisas que eu não precisava para estar num relacionamento, perdoava as coisas que não deveriam ser perdoadas. Então, assim, eu fui me perdendo de mim, eu não me reconhecia mais, eu não sabia mais quem eu era, eu não tinha identidade. Eu me forjava conforme aquele relacionamento queria. Eu cheguei a igrejas que eu não gostava, em lugares que eu não gostava, uma fé totalmente diferente de mim, da minha.
E para caber no mundo daquele relacionamento, cheguei a me relacionar com uma pessoa, morei junto com essa pessoa durante 6 anos, quebrei todos os princípios, não me casei como eu queria, não fiz a escolha certa, mas disso tudo, Deus me abençoou com uma filha linda e abençoada, minha princesa. E tudo que eu vivi nesse tempo de afastamento do Senhor, Ele me ensinou muita coisa. Só que tem caminhos que o Senhor não quer que a gente trilhe. E tem muito sofrimento que a gente passa por não obedecer ao Senhor. Né? Eu fiz muitas coisas que eu não deveria fazer. Né? Como eu disse, eu me arrependi de todas elas. E eu sei que o provérbio diz que quando nós confessamos e deixamos, alcançamos a misericórdia. Mas são sofrimentos que a gente não precisa passar. Relacionamentos que a gente não precisa viver. Dependência emocional que Deus precisou me curar. Né? Então, assim, depois do período que eu tive a minha filha, eu acredito que foi o momento que assim mais eu precisei da minha mãe. Mas eu tive pessoas, uma tia maravilhosa que cuidou de mim nesse tempo. E eu sei que o Senhor estava comigo, apesar de eu estar afastada dele. E na idolatria, e na imoralidade sexual, num caminho totalmente errado. Né? E eu lembro que quando a minha filha estava mais ou menos com uns 2 anos de idade, eu me separei. Também não tomei caminhos certos, não voltei para a presença. Eu tive a oportunidade de voltar. Me envolvi mais em relacionamentos doentios, fiquei mais doente emocionalmente. E só fui afundando. Sabe quando você está no fundo do poço? Desobediência te leva ao fundo do poço. Eu não tinha forças para voltar para o Senhor. E eu não queria. Eu achava que o mundo era bom. Mas depois que eu vinha de uma festa, ou eu estava num relacionamento, eu senti um vazio tão grande na minha alma. Hoje eu entendo que era a falta da presença de Deus. E eu lembro que eu comecei a frequentar muitas festas, eu comecei a sair mais, eu queria viver o que eu não tinha vivido. Porque apesar de estar no mundo, eu praticamente não ia às festas. Eu cheguei ao ponto de beber. Eu nunca descia, queimava na garganta só para me enquadrar no mundinho dos outros. Mas eu nunca gostei daquilo, queimava, eu não queria aquilo, não era o que eu queria para minha vida. Eu não me reconhecia. A tristeza era grande ao chegar em casa. E um dia eu fui convidada para estar indo na igreja e eu comecei a frequentar, mas era aquela coisa. Eu começava a ir para a igreja, vinham as propostas do mundo. Eu deixava de ir para a igreja para ir para um barzinho com uma amiga, para uma festa. Eu comecei começava a ir para a igreja, chegava a gente fala bandeja, né? Quando o inimigo coloca uma proposta de um relacionamento que parece perfeito, e eu achava que aquela pessoa é a pessoa que eu ia casar, porque no fundo o meu maior sonho naquele tempo era ter uma família, me casar certinho, fazer o que era certo. Mas eu estava em caminhos errados. Então eu achava que aquela pessoa, aquele rapaz, seria o cara da minha vida. E não era. E não era. Então, assim, eu sei que nesse tempo de ida e volta, eu ia na igreja, ia pro mundo, ia pra igreja pro mundo, o Senhor foi me pegando, o Senhor foi me tocando. Eu ia na rua, aqui a gente fala rua, né? No centro, eu lembro de comprar um sapato e a mulher pegar nas minhas costas, eu nunca tinha me visto, a vendedora, e falar assim, missionária, Deus quer você, não sei o quê, a obra tá atrasada. De eu estar no meu trabalho, eu trabalhava na farmácia e chegar gente assim, falar, olha, eu rodei a cidade inteira, eu nem moro aqui. Eu poderia ter em outras farmácias, mas Deus me trouxe aqui. E ela abria a Bíblia e caía em Jeremias 1, que é a palavra da minha vida. Eu te escolhi antes que estivesse no meio da sua mãe, e as nações te levei como profeta, uma coisa assim que eu esqueci agora. E eu lembro que ela falou da minha chamada missionária. Naquela semana eu fui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, é incrível. Eu só ia no culto de missões da Igreja Batista. Entre as bandeiras, meu coração ardia. E eu lembro que nessa vez, justamente nessas partes onde a mulher falou comigo sobre Jeremias, eu olhei para o telão, eu tinha comentado com uma amiga minha da igreja, e eu olhei o telão e eu vi lá a mesma palavra, Jeremias 1. Eu falei, ó, Deus está falando comigo. Mas o meu coração estava duro.
Quando alguém perguntava para mim assim, você quer voltar para Jesus? Eu dizia não. Hoje não. Mas no meu íntimo eu queria. Mas eu não queria abandonar os prazeres da minha carne. E aí eu comecei a frequentar. Arrumei uma amiga e a gente marcou de sair, de ir para uma festa e tudo. Chegamos na festa, eu nunca vi uma coisa daquela. Não deu ninguém. Era uma boate. Não deu ninguém, além de nós duas, os seguranças e a fumaça. Quando deu às 3 horas da manhã, que eu acho que chegou umas 2 ou 3 meninas, só. A festa não aconteceu, foi um fracasso. E nós voltamos para casa e a gente falou, o negócio é ir para a igreja. E a gente começou a frequentar a igreja, ela voltou para os caminhos do Senhor também, que estava desviada, Deus começou a fazer a obra. E logo depois o Senhor começou a me chamar mais para o meio pentecostal. É uma batista de coração, mas o meu chamado ele era mais pentecostal e é. E eu comecei a frequentar a igreja, a assembleia, e o meu coração ardia, e eu amava, e foi me envolvendo naqueles mistérios, e eu fui me identificando, tinha muito preconceito ainda de trocar as minhas roupas, né, as doutrinas, né, da igreja, de trocar eu tinha um preconceito com as saias, eu falava, ai, bicho saião, não sei o quê. E o Senhor foi me moldando aos poucos, foi aperfeiçoando, até que um dia eu tomei uma decisão e eu disse, agora eu volto para Jesus. E ninguém vai mais tirar da presença dele. Foi aí que eu achei que, agora eu vou viver os sonhos de Deus. Deserto, dor, lapidação, sofrimento, angústia. Quem acha que voltar para Jesus vai ser mar de rosas? Não é isso não. Primeiro você vai passar pelo processo de limpeza, Deus vai purificar, Deus vai tirar de você aquilo que é sujeira. E é feio o processo. Eu lembro que até que eu brinquei com uma amiga, ela tirou uma palavra para mim e falava assim, deserto. Eu falei, já? Eu acabei de voltar. E foi um processo grande, doloroso, onde o Senhor me lapidou. E tem me lapidado até hoje. E o Senhor tem trabalhado em mim até hoje, porque é uma constante vida de transformação, de lapidação, né? E o Senhor começou a me levantar. O Senhor começou a me levantar. Eu renunciei tudo que eu estava fazendo, abandonei um relacionamento, abri mão de tudo. E eu falei, a partir de hoje, eu não vou mais estar no mundo. Né? Eu não vou estar mais vivendo esta vida. Eu lembro que eu acordei mundana e fui dormir crente, ao ponto de pesquisar no Google, isso é pecado ou isso não é pecado? Sabe? E comecei a comer Bíblia, comecei a orar de madrugada, comecei a ter experiência. Depois de um ano, fui batizada com o Espírito Santo, fui começando a ser chamada para ministrar, para pregar, para louvar, e fui me envolvendo mais com o Senhor. E Deus me levantou para cuidar de um projeto social. O Senhor me deu um projeto social, o nome dele é Renascer. Depois conhece lá o Instagram, Grupo Renascer TX, aonde eu, para a glória de Deus, né, a gente ajuda pessoas com cestas básicas, com doações de roupas, de sapatos, alimenta as pessoas que estão precisando, cuida dos bebês. Então, assim, onde eu precisei de ajuda lá atrás, hoje Deus me levantou para ser a resposta na vida dessas pessoas. Deus me levantou do pó, da cinza, da lama, me levantou para um projeto social, para um projeto para trabalhar com mulheres, para o YouTube agora, que é algo novo, mas é do coração de Deus, porque eu não sou de aparecer assim. E para a glória de Deus, Deus resgatou a minha vida. Então esse vídeo é para você. É do luto ao altar. Alguns sofrimentos eu não escolhi passar, como a morte dos meus pais. Mas outras coisas que eu vivi foi por desobediência. Mas até a dor das minhas escolhas erradas, Deus curou. Então, até eu chegar aqui foram grandes processos. E a morte dos meus pais, hoje eu posso dizer para você com toda a clareza, eu chorei de emoção aqui, mas não dói mais, né? Não dói mais. Eu olho para trás e eu olho para as feridas, a ferida ela é cicatrizada hoje, não há mais dor. Deus feriu, mas Deus curou. E eu não sei se você está passando por um processo de luto,
se você está passando por um processo que você está voltando para Jesus, ou que você está no lamaçal do pecado e você diz assim, ó, não tem mais jeito para mim, acabou. Eu estou aqui com uma voz profética, como um testemunho, vi para dizer para você, ainda tem jeito. E todas as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. E esse testemunho é só um pouquinho do que aconteceu na minha vida, mas eu espero que edifique a sua vida. Fique com essa palavra, que Deus fale profundamente com você. E assim que Ele permitir, eu volto aqui para contar mais testemunhos. Fique com Deus.